Então, essa primeira questão aí, a resposta é letra E. Beleza? Vamos para a próxima. A questão 2, ela diz assim: no segundo parágrafo, para referir-se às colunas da brasilidade, o que é que ele quer? O cronista empregou, respectivamente, as palavras a primeira e a segunda. Caso fossem empregados pronomes demonstrativos em substituição a esses numerais, as formas adequadas seriam, respectivamente. Então, essa questão 2 aqui, ela remete à coesão textual, que é um dos pontos do nosso edital, uso de pronomes demonstrativos quando eles são usados para demarcar uma referenciação, certo? Eu vou referir a uma informação que já foi mencionada. Então, olha para cá, para revisarmos essa questão 2. Então, olha só. Primeiro ponto importante que eu quero adentrar para vocês é que os pronomes, de forma geral, eles podem, vocês podem usar o esse, os pronomes demonstrativos, esse, essa e isso, versus este, esta e isto. Professor, para que serve o esse, essa e isso? O esse, essa e isso serve para retomar. Então, a informação vem antes. Este, esta e isto serve para antecipar. Ok? A informação vem depois. Então, isso aqui é uma ideia geral. É uma ideia geral. Geralmente, vai vir assim. Então, a FGV, ela adora pegar o esse, isso, e perguntar o seu uso, porque ele foi usado lá dentro do texto. Então, geralmente, ele vai falar, foi usado para retomar, foi usado para recuperar, foi usado para resgatar. O quê? Uma informação que já foi mencionada. Já cobrou isso? Já. O este, esta e isto serve para antecipar. Serve para antecipar, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, estou falando no texto sobre violência, certo? E eu quero usar um pronome para retomar violência. E aí eu vou dizer esse problema. O esse foi usado com qual finalidade? Retomar uma informação que vem o quê? Que vem antes. Ok? É possível também que eu use o pronome para antecipar. Vamos imaginar que eu falo assim, ó. O Brasil passa por este problema. E aí eu falo a violência. Então aqui eu tenho o este empregado para se referir a uma informação que vem o quê? Que vem depois. Certo? Qual é um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês? Isso aqui é a forma geral. Quando a informação vem antes, vamos mudar a corzinha aqui. Quando a informação vem antes, temos o item chamado de anáfora. Quando a informação vem depois, temos a ideia de catáfora. Então, se a informação vem antes, é anáfora. Se a informação vem depois, é catáfora. Então, nós temos a ideia de termo anafórico, termo catafórico. Anafórico é antes, catafórico é depois. Beleza, gente. Então, a gente já trabalhou isso aqui. O esse, nós temos aqui uma anáfora, pois o termo a que ele se refere está antes no texto. E aqui nós temos a catáfora, pois a informação vem depois. Então, isso aqui é a forma geral dele cobrar. Na questão 2,
ele está cobrando aqui a retomada distribuída. Ou seja, eu tenho que retomar um e o outro. No caso aqui, o que ele está cobrando aqui, gente, é quando você tem dois termos, olha, você tem dois termos citados. Você tem dois termos citados anteriormente. Você tem dois termos citados anteriormente. Então, você tem o primeiro e o segundo. Como é que vai funcionar quando eu tenho dois termos citados? Por exemplo, quando eu tenho aqui Flamengo e Vasco. Então, no texto anteriormente, é coesão textual, gente. Eu tenho Flamengo, que é o primeiro citado, e eu tenho Vasco, que é o segundo citado. Se eu quiser só retomar Flamengo, eu uso um tipo de pronome. Se eu quiser retomar apenas Vasco, eu uso outro tipo de pronome. Então, como é que vai funcionar? Se eu quero retomar o primeiro, que é Flamengo, eu vou usar aquele, eu vou usar aquela e eu vou usar aquilo. Então, se o primeiro foi Flamengo, eu quero usar um pronome para retomar Flamengo. Então, eu vou dizer assim, eu vou falar aquele time. O aquele vai fazer referência a quem? A Flamengo. Então, isso aqui é o quê? É um recurso de coesão. Se eu quiser retomar Vasco, que é o segundo, né, eu vou usar este, eu vou usar esta e eu vou usar isto. Então, eu quero retomar Vasco, então vou dizer este time. Então, eu falaria assim, aquele é o melhor time do Brasil. Quem é o melhor time do Brasil? Flamengo. E este está na segunda divisão. Quem é que está na segunda divisão? Vasco. Entendeu? Então, aqui estamos trabalhando a ideia de coesão textual. Então, para repetirmos, a ideia geral é, eu uso esse e essa isso para retomar uma informação já mencionada. Falei de violência, vou retomar a violência e vou falar esse problema. Então, esse, essa, isso, como elemento de coesão textual, retomando. Se eu tenho duas informações citadas anteriormente, Vasco, Flamengo, Brasil, Argentina, Polícia Militar e Polícia Civil, Educação e Segurança. Se eu quero retomar o primeiro, que foi citado no texto, eu vou usar aquele, aquele e aquilo. Vou retomar o segundo, este, este e este. Certo? Então, o primeiro é Flamengo, aquilo, aquele e aquela. O segundo, o que está na segunda, é o Vasco, este, este e isto. Então, com base na explicação, olha o que nós temos do texto. A primeira é ainda escassamente conhecida e nada compreendida no exterior. Então, ele citou primeira e segunda. Ok. Então, gente, a primeira é o primeiro termo citado. A segunda é o segundo termo citado. Então, ele pede para quê? Caso fossem empregados pronomes demonstrativos em substituição, as formas adequadas seriam respectivamente. E aí ele fala, no segundo parágrafo, as palavras a primeira e a segunda, né? Então aqui é bem tranquilo, gente. Eu tenho aqui, né? Eu quero retomar o primeiro, eu vou usar esta, não. Eu vou usar essa, não. Eu vou usar essa, não. Eu vou usar aquela, né? O aquele, aquele e aquilo não é para retomar o primeiro não é primeira, então eu vou trocar primeira por aquela. Aquela é ainda escassamente conhecida. E a segunda
eu vou empregar este, isto, né? Então, não posso empregar essa, nem aquela, nem essa. O correto, então, da 2 é a letra C. Ok, gente? Então, essa questão aqui, ela englobou essa parte de coesão textual. Então, vou retomar o primeiro termo citado, aquele, aquela e aquilo. Vou retomar o segundo, este, esta e este. Tranquilo? Então, questão 2, alternativa de letra C. Aquela retoma a primeira e esta retoma a segunda. Foi a mesma coisa de falar Flamengo e Vasco, em que eu uso aquele para retomar Flamengo e este para retomar Vasco. Então anote aí e não erre mais questões nesse estilo.